São Miguel Arcanjo, protegei-nos do combate, e seja o nosso refúgio contra as maldades afiladas do demônio. Ordena de Deus, instantemente vos pedimos, que vós, o príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem a alma. Assim seja. Pregamos essa direção espiritual de hoje no coração de todos que vão ouvir a Nossa Senhora. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. mais bem, boa noite. Nessa quaresma que o Senhor nos deu o tema Ninguém tira minha vida, eu a dou livremente. O Senhor chama nosso coração a uma fé madura, uma fé consciente e responsável por aquilo que assumiu diante de Deus. Há uma obediência alegre à vontade de Deus, abraçada livremente por cada um de nós. A quaresma é um tempo propício para a reflexão. A quaresma não é tempo de tristeza. O cristão não existe nunca tempo de tristeza, mas é um tempo de reflexão, um tempo de conversão, um tempo de rever dentro de nós mesmos aquilo que nós acreditamos e professamos. É tempo de não só saber com a razão as coisas de Deus, mas experimentar com o coração e com a alma o amor de Deus. Eu peguei para a gente refletir uma passagem que o Frei Egídio, um dos primeiros frades franciscanos, um homem tão sábio que uma época até o Papa veio se aconselhar com ele. E ele diz assim, sobre a obediência: parece-me ainda que se algum homem houvesse prometido obediência a outro e recebesse a graça de falar com os anjos, e sucedesse que, estando ele a falar com os anjos, fosse chamado por aquele a quem tivesse prometido obediência, digo que imediatamente devia deixar de tratar com os anjos e correr a prestar a obediência em honra de Deus. Essa passagem é muito, muito forte. Eu peço que vocês fechem seus olhos, eu vou ler de novo. Deixa entender com a alma. Frei Egídio diz assim: me parece ainda que se algum homem houvesse prometido obediência a outro e recebesse a graça de falar com os anjos, e sucedesse que, estando ele a falar com os anjos, e fosse chamado por aquele a quem tivesse prometido obediência, digo que imediatamente devia deixar de tratar com os anjos e correr a prestar obediência em honra de Deus. Continuando, ele diz assim: a obediência é o caminho para chegar a todos os bens e a todas as virtudes, e a desobediência é o caminho de todos os males e de todos os vícios. Aqui, podemos abrir os olhos. O Frei Egídio chama a atenção para uma realidade que vocês já ouviram muitas vezes eu falar aqui, que é o dom da obediência. O dom. Uma virtude
dada pelo Espírito Santo. Não é como a obediência, ela não é como um fardo. A obediência, ela é suave, ela é alegre, espontânea. E só assim ela é dom de Deus. Sem isso ela não é dom de Deus. Eu já disse para vocês tantas vezes que até os demônios obedecem quando são mandados. Mas obedecem sem amar, sem alegria. Então, para nós todos, da comunidade Voz dos Pobres, nessa quaresma, que damos livremente a nossa vida ao Senhor, esse dar livremente precisa estar sempre latente dentro do nosso coração. A obediência de cada dia, as coisas pequenas que Deus nos pede. E aqui Frei Egídio fala assim: aquele que prometeu a alguém obediência, aqui todos nós prometemos obediência, quando nos consagramos, quando fazemos as alianças. Então aquele que prometeu a alguém obediência, ainda que recebesse o dom de falar com os anjos, e estivesse conversando com os anjos, mas aquela pessoa a quem ela prometeu obediência o chamasse, deveria parar de falar com os anjos e ir por obediência falar com aquele que o chama. Isso o Frei Egídio diz, e a gente vê como que a palavra de Deus sempre é eficaz, sempre é viva e sempre é atual. O Frei Egídio viveu há mais de 800 anos atrás. Mas a palavra dele é tão atual para todas as congregações, ordens, comunidades, institutos, inclusive no nosso. E o Senhor nos pede, e isso eu peço a vocês também, como fundador, nessa quaresma especialmente, que a obediência seja, para nós, uma joia rara, que a nossa comunidade consiga ser percebida pela obediência, seja uma característica própria, que os outros possam ver e agradecer e louvar a Deus pela obediência espontânea e alegre de cada um dos filhos da nossa comunidade. Quero também pedir nessa quaresma que a gente volte cada vez mais ao primeiro amor, que a gente não se deixe iludir pelas coisas do mundo, nem pelas falácias do demônio, que às vezes, falando dentro da nossa mente, nos propõe caminhos que parecem ser melhores. Às vezes propõe caminhos que parece que você vai alcançar a santidade mais fácil por aquele caminho, mas Satanás nunca dá o que promete. Nunca. Porque ele não tem para dar. Ele só tem ódio, desespero, solidão. Isso é próprio dele. Então ele sempre vai dar só o que ele tem. Ninguém dá o que não tem. Então Satanás promete muito, mas não dá nada. O perigo é quando a gente acha que a voz de Satanás é a voz de Deus. E caímos na desobediência. Achamos que talvez um anjo falou comigo, ou então o Espírito Santo falou diretamente para mim, algo diferente daquilo que o Senhor Jesus me pede pelo meu superior. Então desvio do caminho de Deus e, enganado pela voz de Satanás, acho estar fazendo a vontade de Deus. Frei Egídio diz assim: aquele que pôs a cabeça sob o jugo da obediência santa e que depois quiser tirar a cabeça de sob aquela obediência para querer seguir uma vida de mais perfeição, digo, se não estiver bem perfeito primeiramente no estado de obediência, é sinal de uma grande soberba. Quando nós não queremos, não achamos que aquela pessoa que Deus instituiu como guardião, como ministro, como sacerdote, quando nós não queremos ouvir o que Deus fala através dele para nós, depois de ter prometido a obediência a esse superior, caímos no pecado de Satanás, que gritou: não servirei. E o arcanjo Miguel gritou: quem convence?
Atenágoras, um filósofo cristão dos primeiros séculos, ele dizia assim que Lúcifer foi criado um anjo de grande poder, primogênito dos anjos. E que quando ele soube que ele teria que se prostrar e adorar a Deus, 100% Deus e 100% homem, ele se rebelou. Porque ele se sentia superior aos homens e jamais se prostraria, se dobraria diante de um homem. Então, quando a gente acha que a gente quer obedecer só Deus diretamente, mas não aquele homem a quem Deus colocou, a gente está entrando nesse grito de não servirei de Lúcifer. E enganados. Mas o Senhor nos pede nessa reflexão quaresmal, essa reflexão, essa volta ao primeiro amor, essa ânsia de obedecer, essa alegria por obedecer, aquela alegria de buscar a obediência, voluntariamente a obediência, buscar, ansiar, desejar a obediência. Isso muito se perdeu aqui dentro da comunidade. Então, devemos voltar a isso. No começo, entre nós existia uma confiança plena de que Deus instituiu essa comunidade e guiava ela. E hoje já não tem tanta convicção assim no coração dos filhos da comunidade. Então, que nessa quaresma a gente faça essa reflexão profunda sobre nossas atitudes, sobre as pessoas às quais prometemos obediência. Por exemplo, ninguém pode dizer que obedece a mim como fundador se não obedecer o guardião que eu coloquei para ele. O guardião não sabe nada, eu obedeço diretamente o carro. Ou o ministro não sabe nada, o ministro sabe nada, o meu negócio é direto com o carro. Se o seu negócio é direto comigo, não é com Deus. Porque nós prometemos obediência a Deus. E por Deus, a obediência ao fundador, e por Deus e pelo fundador, a obediência aos guardiões e ministros que eu senti a inspiração do Espírito de instituir cada um deles, não são mais fortes do que os outros. Os ministros, os guardiões, eu, não somos mais fortes que ninguém. Pelo contrário, somos até mais fracos. Mas Deus prefere sempre trabalhar pelos fracos, para mostrar que nada ali vem dos homens, ali vem de Deus. Somos numa comunidade, entre todas as comunidades de nossa época, a nossa comunidade é a que tem o fundador menos letrado, vamos dizer assim. Não tenho nem o primeiro grau completo. De todas as comunidades, somos a comunidade que temos o fundador mais simples, no sentido de cultura, de sabedoria e conhecimento humano. Mas nós temos a certeza que Deus age assim. Hoje, o patrono de todos os padres diocesanos, São João Maria Vianney, na sua época da sua vida, foi considerado um homem incapaz para o sacerdócio, porque ele não entendia as coisas, ele não passava de ano. Ele só foi ordenado porque era a vontade de Deus que fosse, porque o bispo teve misericórdia, vendo a perseverança dele. Ele repetia e continuava, e repetia de novo e continuava, mas ele não aprendia. Aí ordenaram ele padre e colocaram ele numa periferia, lá onde ninguém chegava, na cidade de Arles. E depois dessa cidade, até o Papa também veio se aconselhar com ele. Porque a sabedoria de Deus é diferente da ciência humana. Por isso não tenham vergonha, nem se intimidem de ter um fundador simples assim. O Espírito Santo que cuida da nossa comunidade. Eu lembro que há um tempo atrás, numa pastoral peregrina da nossa comunidade, os membros da nossa comunidade que estavam fazendo pastoral foram abordados por 2 sacerdotes que perguntaram: vocês são o quê? Nós somos
Uma comunidade que trabalha com os pobres assim. Então, quem que é o fundador dela? Então, o fundador é um leigo, ele é serralheiro. Nossa, um leigo fundador, serralheiro? Então, o mundo pensa assim, né? O mundo pensa dessa forma, né? Mas Deus age de outra forma. Deus é o avesso do avesso. Escolhe os menos capazes para confundir aqueles que se acham capazes. Mas essa comunidade, nesse tempo de hoje, a nossa comunidade é uma voz profética de Deus. Por nós, Deus está dando um recado no mundo. Todas as comunidades nascem como um recado de Deus para o mundo, um presente de Deus para o mundo. E conosco não é diferente. O Senhor quer mostrar, principalmente também pela nossa índole laical, porque somos uma comunidade laical. A nossa vida consagrada também é laical. Então o Senhor quer dar um recado para a humanidade e também para a igreja nos dias de hoje. De que se os religiosos tiraram os hábitos, os leigos colocaram. Se os religiosos abandonaram as tonsuras, os leigos fizeram. Se abandonaram a obediência, os leigos obedecem. Não para ser melhores, mas para dar um recado, um sopro do Espírito, um chamado de atenção profético, para que se voltem às suas raízes. O Concílio Vaticano II, quando trata da vida religiosa, diz assim, que é necessário que todos os institutos e fundações e ordens e congregações voltem ao carisma original, voltem ao chamado de seus fundadores. Porque quando Deus dá um carisma, é como se ele desse um tempero para aquela época, o sal. E se esse carisma perde o que é próprio dele, não serve para mais nada a não ser para ser pisado pelos homens. Eu peço que a comunidade Voz dos Pobres não espere perder o fundador para depois querer voltar às raízes, né? Que a gente saiba aproveitar a graça e os momentos que Deus deu para a gente e viver com alegria o nosso chamado. A alegria minha, que isso é uma partilha que eu faço, é ver a alegria de vocês. Essa é a minha alegria. Porque quando eu vejo um missionário emburrado, triste com um, magoado com o outro, isso daí me entristece também. Quando eu vejo um missionário caminhando como se estivesse carregando o mundo nas costas, sem alegria, às vezes eu sou tentado a questionar até o voto que esse homem, que essa mulher fez a Deus. Nós devemos ter uma fé madura, uma fé consciente, uma fé como aquela senhora que eu encontrei ontem, que puxa um carrinho, pobre, 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 pobre de tudo. Puxa um carrinho, é velhinha, cuida da mãe. O médico proibiu até de puxar a carroça, tudo, porque fez uma cirurgia. Encontrei ela ontem, tinha R$7 e dei para ela e ela chorou, agradecendo a Deus. Ela carrega o mundo nas costas, mas é como se carregasse uma pena nas costas. A tradição da igreja diz que quando São Pedro subia para ser crucificado de ponta cabeça, como a tradição ensina, diz que ele sorria. Ele sorria. E perguntavam, esse homem é louco? Está bêbado? E diz a tradição da igreja que ele disse que ele estava feliz por poder retribuir e provar a Deus que ele de verdade tinha se arrependido daquela primeira negação. E que de verdade ele estava feliz por Deus ter dado para ele a oportunidade de reparar a negação que ele teve por medo da cruz na primeira vez. Então ele foi feliz.
Então que a gente, quando sentir o fogo da provação, as dificuldades, a gente também se alegre e agradeça a Deus por estar sendo dignos de poder reparar o tanto de negação que já fizemos com Ele. As tantas vezes que com nossos pecados o ferimos ou ferimos os outros. Porque ferir o outro é ferir a Ele. Só se ama a Deus amando os outros e só se fere a Deus ferindo os outros. Ninguém diretamente fere a Deus ou prova amor a Deus diretamente sem que esse amor passe pelo outro. Então, para encerrar, quero que essa frase do Frei Egídio fique fortemente marcado no nosso coração. E como diz o Salmo, que a gente não feche o coração diante da voz de Deus. A obediência é o caminho para chegar a todos os bens e a todas as virtudes. E a desobediência é o caminho de todos os males e de todos os vícios. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.